Bom dia para quem é de dia, boa noite para quem é de noite. Eu sou João Batista, ufólogo, espiritualista e pesquisador bíblico de deidades. Não apenas do Deus de Israel, mas também de outras deidades. O tema de hoje da nossa palestra, da nossa entrevista, vai ser o despertar ufológico. O que significa esse despertar ufológico? Significa que uma pessoa que ainda não tinha contato direto com a ufologia, de repente se vê no meio ufológico e começa, então, a participar e a se inteirar disso. Isso acontece com, hoje, perto de 90% das pessoas da nossa sociedade, que estão também aí e não estão nem aí para a ufologia, para ET, se existe ou não. Embora, mais recentemente, já tenham ouvido falar, em função do desacobertamento que está ocorrendo com notícias na televisão. Bom, nós temos a nossa convidada, a senhora Cristiane Lantin. Ela é nova na área de ufologia. E a senhora Cristiane, eu gostaria que a senhora, por gentileza, se apresentasse. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Meu nome é Cristiane Lantin, eu sou terapeuta integrativa em terapias quânticas e acupuntura. Sou também administradora aqui do canal Cron TV. E é um prazer estar aqui com o senhor, seu João. O prazer é meu. Poder ter esse bate-papo, né, sobre ufologia. Ok. Bom, as minhas perguntas que eu vou fazer seriam perguntas que eu faria para uma pessoa também que, como a senhora, está recentemente recém-chegada à ufologia. Então, quando foi que a senhora teve o seu primeiro contato com a ufologia? Quando a senhora pegou essa ideia? Bom, desde criança eu sempre fui muito curiosa, né? E, assim, eu acho que o meu primeiro contato, assim, de despertar no sentido de acreditar que há algo a mais foi com os desenhos dos Jetsons, né? E para mim aquilo era de uma certa forma real e começou a entender assim, por que só aqui? Aqui nesse planeta temos gente, né? Por que não ter vida em outros planetas? Mas a gente, embora fosse um desenho, né? Embora fosse uma diversão assistir, mas me conectava no sentido assim, será que tem vida em outro planeta, né? E aí, passado o tempo, isso é coisa de criança, a gente vai crescendo, vai ficando adulto, vai deixando aquele lado de criança, aquela ingenuidade e aquela abertura de canal como a gente tem. E passou-se, né? Eu fui para outra área, eu fui estudar direito, contabilidade, me formei, e há 10 anos eu abandonei tudo para ser terapeuta. E ainda assim, trabalhar com energia, com cura. E aí a gente começa a ter pequenos relances. Mas a conexão mesmo, a abertura disso foi quando eu conheci a Cris de Pascoal, que ela me convidou para dar uma entrevista sobre o Kovacic, né, que era uma técnica de radiestesia para cura do câncer, para tratamento de pessoas com câncer. Foi quando eu conheci a história da Cris, né, a história de abdução da Cris. E aquilo, para mim, eu falei, opa, realmente, aí me remeteu aquelas coisas de criança, né? E aí eu fui começar a entender um pouquinho, fui começar a estudar, a ser curiosa, né? A entender um pouquinho o que é a ufologia. Bom, eu tive uma certa experiência que eu acho que seria ufológica, eu tenho essa percepção de ser uma experiência ufológica. Eu moro aqui na região do ABC, divisa com Ipiranga, Okay. e eu estava na Anchieta, sentido Ipiranga, e estava eu e minhas duas filhas, né, próximo ali da Metodista, a Anchieta ela começa a fazer uma descidinha, e aí lá no horizonte, eu e minhas filhas, a gente se deparou com uma luz muito forte, muito intensa. Eu não vi nave, eu não vi nada, eu vi apenas uma luz muito intensa, e ela estava parada, e de repente ela fez assim, e aquilo chamou a atenção tanto minha quanto das minhas filhas. E aqui me chamou a atenção no sentido assim, nunca tinha visto algo dessa magnitude, né? Mas assim, eu não vi nave, eu não vi nada. E passou, okay, né? E aí, quando a Cris me convidou para assumir o canal,
foi quando eu comecei a ter o contato com a ufologia de verdade, porque os comunicadores falam sobre isso, e aí eu falei, nossa, isso é incrível, né? Aí remeteu toda aquela coisa de criança. E aí, por sincronicidade, né? A gente só ouve falar de ufologia, e até pelas notícias de TV, ou mesmo pelas terapias, eu comecei eu fui convidada, primeiramente, pela Sabine e o Cristiano Moro, a fazer o curso da Magical of Unification, que é uma terapia com seres estelares, com toda a energia das Pleiades, e eu me apaixonei. E aí eu estou começando a estudar, começando a entender um pouquinho o que é a ufologia de uma forma mais terapêutica. Ótimo. Eu também gostava muito daqueles Jetsons. Inclusive, recentemente, também andou passando novamente, me parece que tem um banco que assumiu nas suas propagandas os Jetsons, né? Isso. Não só esse desenho dos Jetsons, mas outros que tinham, parece que uns felinos que moravam em outro planeta, que defendiam. Muitos desenhos sempre me arremetiam a isto, né? Ok. Qual a idade da senhora nesse momento? Se aqui eu posso perguntar. Claro, não tem problema nenhum. Eu tenho 46 anos. Ótimo, tudo bem. Eu ia fazer uma pergunta, que se antes desta primeira revelação, a senhora já tinha tido contato com extraterrestres. E a senhora já me disse que sim. Eu acredito que sim, né? Como foi ver aquela luz. Mas, assim, eu não tive nenhuma visão se era um OVNI, se era uma nave, eu não consegui enxergar. Mas aquela luz não era uma luz normal. Certo. Ali nessa região do ABC, é uma região muito propensa para avistamentos, principalmente naquela região que enxerga da serra para o litoral, naquele início, né? Eu conheço algumas pessoas que moram por ali e já tiveram avistamentos. Eu conheço também um rapaz que estava voltando de um feriado com a família no carro. A família já estava dormindo, porque já estavam chegando a São Paulo, e a viagem já estava se decorrendo há algum tempo. E ele viu do lado dele, na estrada, uma luz. Ele achou que seria uma luz de um automóvel, de um caminhão que estava tentando ultrapassá-lo. Mas quando chegou, passou só uma luz, não passou um veículo. Eu até estou para ver se eu consigo retomar o contato com ele para fazer uma regressão, uma hipnose regressiva, para ver se ele se lembra do que aconteceu exatamente. Porque quando ele fez o comentário, ele não se lembrava direitinho. Uhum. Eu e minhas filhas, assim, estavam as três conversando, que elas eram pequenas ainda, e aquela luz chamou a atenção de nós três. As três ficaram paradas, olhando, e assim, eu esqueci do que eu estava dirigindo. Eu deixei de prestar atenção no volante. Então, assim, eu não sei quantos segundos que eu fiquei no vislumbre daquela luz, mas chamou a atenção das três. E assim, era uma luz no céu, não era uma luz na terra, era uma luz longe. Então, assim, e a gente não tem o hábito de olhar para o céu, né? O brasileiro não tem esse hábito de olhar para o céu. E aquela luz nos chamou a atenção, assim, de uma forma muito mágica, eu diria. Quanto a esse insight, esse instante em que a senhora perdeu a atenção do veículo, já aconteceu isso comigo. Mas isso é uma história para uma outra hora, onde alguém tentou se acoplar a mim enquanto eu estava dirigindo. Mas isso é uma história para outra hora, não tem nada a ver com isso aqui. Foi apenas para dizer que, às vezes, a gente realmente, quando tem uma situação dessas, perde a atenção. Eu perdi a atenção por alguns segundos, depois consegui retomar a direção do veículo. Bom, mas vamos lá. Após esse primeiro contato, o que eu quero referir ao primeiro contato seria quando a senhora chegou com a Cris, onde a senhora então teve interação com a ufologia e etc., né? Qual é a sua impressão sobre os nossos parentes distantes, os extraterrestres, que eu chamo realmente de parentes distantes? Sim. Tem visita aqui? Ele veio visitar aqui. Ai, que lindo! É o gatinho da minha filha. Também tenho 2. Bom, eu acredito
né? Agora, um pouquinho depois que eu venho estudando, eu acredito que eles são nossos irmãos, ou quiçá uma energia nossa, que dizer a palavra, esqueci agora a palavra, mas assim, uma parte nossa Sim, extraterrestre. exatamente. É uma conexão A nossa. palavra. Nós também somos extraterrestres, mas, por favor, continue. Bom, e aí, depois que eu tive essa conexão com a Cris, eu fui ler a saga dos Capelinos, né? Toda uma série da saga dos Capelinos. E para mim fez muito sentido, né? Então, eu acredito sim que eles são nossos irmãos, ou nossa contraparte, mas eu acredito que, assim como lá, aqui também, né, a gente tem a Sim. polaridade. Então, a gente tem tanto seres bons como seres não tão bons, né? Seres mais Ótimo. da sombra, como seres de luz. E aí a gente se conecta com aquele que a nossa frequência está mais ali aberta. Não sei se é isso, porque assim, eu estou aprendendo, né? Estou tentando entender, mas é essa a relação que eu vejo. Ótimo. Isso é muito bom. Hoje, como a senhora se sente frente ao fenômeno UFO? O que representa hoje esse fenômeno UFO para a senhora? Nossa, essa é uma pergunta difícil. Eu sei disso. Senão não tem Bom, graça. eu acho que, assim, a situação, essa frente ufológica está aí, para quem quiser ver. Assim como diz o ensinamento teosófico, que o conhecimento está para todo mundo, mas nem todo mundo está para o conhecimento. Eu acho que esse contato, essa abertura que nós estamos tendo nesse momento ufológico é um momento de expansão para quem vê, para quem acredita, né? Então, assim, eu acredito que eles estão aqui para nos ajudar, né? Passar por esse momento de transição planetária e para nos ajudar. Então, eu acho que se a partir do momento que a gente se abre para essa nova experiência, eu acho bacana. Embora tenha aí eu acredito que se aparecesse um ET, mesmo a gente aprendendo um pouquinho, mas acho que eu morreria de medo, Sim. assim como um espírito, enfim. Mas eu acho que a gente precisa desse contato. Está na hora, a gente está no momento de Isso. entender que a gente realmente não é os únicos aqui no planeta, que a gente tem muito mais a conhecer daí de fora do que simplesmente encontrar um planeta, pisar na Lua, como os humanos acham que são o máximo só porque pisaram na Lua. Acho que a gente ainda é tão pequenininho frente a tudo isso que tem aí no universo, né? E que é o dedo de Deus aqui falando, olha, aprende mais um pouquinho, cresça mais um pouquinho. Isso. Seria mais ou menos isso. Concordo com a senhora. Agora, com relação à benevolência dos seres, eu acho que boa parte deles, ou talvez a maioria, seja benevolente. Embora haja também aqueles que não são benevolentes, ou seja, nós temos os bons e os não bons. Os bons vêm para nos ajudar, mas eles não vêm para interferir. Eles vêm para nos auxiliar a evoluir. Enquanto aqueles que são talvez não tão bons, eles vêm para pilhagem, para pegar nossos benefícios, nossos bens que nós temos na Terra, minérios, desculpe, os minérios que nós temos na Terra e outras coisas, e até talvez querer escravizar alguns de nós, como já aconteceu no passado. Mas a impressão que eu tenho é que realmente nos tempos modernos, eu chamo tempos modernos, os tempos atuais, a grande maioria é benevolente e eles, através de uma organização, estão bloqueando os não benevolentes. Estão Que nos assim seja, isolando né? deles. Que Então, assim essa é seja. também a minha Precisamos mais opinião. disso. A senhora já teve alguma sensação ou sonho que pudesse ligá-la aos ETs ou à espiritualidade? Não que eu me lembre. Que os meus sonhos são tão loucos. Então, Sim. assim, um sonho de ter um avistamento ou de estar em contato com eles, não. Não, né? Não. Porque, de certa maneira, com as crianças em torno de 5 a 7 anos,
que no futuro vão ter um contato especial com eles, eles são abordados. Algumas crianças têm isso como um sonho, contam para os pais, o pai falou que isso é uma bobagem, é apenas um sonho, e a criança passa desapercebida. Quando chega na idade adulta, então ela é contactada. Então, esse foi o motivo da minha pergunta, se a senhora já teve, tanto na parte infante, quanto na parte adolescente ou adulta, alguma sensação, alguma coisa. Mas pelo que a senhora me disse, não, né? Que eu me lembre. Não, né? Só mais um instantinho, porque o gatinho está aqui fazendo estripulia. Em termos de religiosidade, qual a religião da senhora? Bom, eu nasci e cresci na Igreja Católica, tá? Certo. Eu cheguei a trabalhar, casei também na Igreja Católica, só que aí eu me divorciei. E quando eu fui trabalhar na Pastoral da Criança, eu tive que, por posição, né, dos administradores, a não dizer para o padre que eu era divorciada, porque era feio, porque não podia, porque eu não poderia comungar, enfim. E aquilo não fez sentido mais para mim. Então, aí eu fui buscar outras energias. E aí acabei entrando para a espiritualidade como um todo. Então, eu gosto muito da filosofia budista, eu gosto muito da filosofia espírita, eu ainda sou devota de Nossa Senhora Aparecida, de Nossa Senhora Desatadora dos Nós, mas de uma forma livre, tá? Não dentro de um dogma de uma religião. Né? Eu acredito que Deus é único em qualquer religião, então eu me direciono a Ele e a esses ensinamentos que são leves para mim, mas não dentro de uma religião, dentro de uma caixinha escrita, dita religião. Ótimo. Eu também nasci numa família católica apostólica romana e bastante fervorosa. A minha mãe era irmã de Maria, isso em Portugal. Depois, quando nós viemos para o Brasil, ela não participou tanto diretamente. Mas eu fui coroinha, fui ajudante, participei do Lava Pés. Eu tinha uma interação muito grande. Eu tive, inclusive, na minha infância, enquanto estava fazendo as aulas que eles fazem religiosas, quase que Catecismo, uma né? lavagem cerebral, onde eles diziam, olha, é assim, assim. Eu não vou fazer os comentários, porque isso vai abranger outras facções, e essas facções podem não estar preparadas para isso, né? Mas eu recebi uma lavagem cerebral naquele momento. E, a partir de um certo momento, foi dia 11/11 de 2011. Oh. Muito aí. E quando eu tive essa sensação, eu nem sabia que dia era. Eu simplesmente, alguns dias depois, eu falei, vou registrar isso aqui que aconteceu comigo. Então, eu deixei de ser católico apostólico romano e passei a ser católico apostólico romano, crente, protestante, israelita, espírita, espiritualista, umbandista, ou seja, todas aquelas facções, aquelas organizações que respeitam ao Deus, ao que eu chamo, que eu conheço como mentor do universo, e conhecemos aqui como Deus, a um dos seus filhos que eu considero mais importantes, que é Jesus, e também ao seu Santo Espírito, o Espírito Santo. Então, acho que é alguma coisa parecida com o que aconteceu com a senhora. Eu não sigo mais o padre. Exato. Até porque eu até briguei na igreja, e que me perdoe quem estiver ouvindo, porque assim, eu não podia comungar porque eu era divorciada. Mas desculpa, quantas histórias a gente ouve de pedofilia? Então, assim, aquilo não me fazia mais sentido. Por que eu sou diferente, sou menor, só porque eu sou divorciada, né? E ainda assim, aquela coisa de que Jesus ele veio com uma imagem, uma mensagem tão de Deus amor, de Deus Pai, de Deus né, que ele acolhe. Por que a gente tem que, assim, que tudo que a gente faz é pecado, a gente nasce pecador? Então, para mim, isso deixou de fazer sentido, né? Tá. Então, por isso que, embora
eu adoro entrar na igreja de Nossa Senhora Desatadora dos Nós, eu adoro entrar na igreja de Nossa Senhora Aparecida, mas eu com eles ali, aquela minha conexão, sentar e me conectar com aquela energia, não a caixinha da religião. Eu só queria fazer um comentário, talvez uma correção ao que eu falei agora há pouco, que eu não sigo os padres. Os padres, pastores, são pessoas muito boas. Alguns deles, alguns nem tanto, né? Como em todas as classes, né? E eles realmente doam a sua vida para cuidar da parte da religiosidade das pessoas. Então, eu admiro essas pessoas. Mas o que eu não gosto é da religião, porque a religião nos escraviza, nos põe medo. Exatamente. E não foi isso que Jesus deixou como ensinamento, né? Exatamente. Então, eles nos guiam pelo medo. Tema a Deus e não ame a Deus. Eu acho que é o contrário, nós temos que amar a Deus e não temer a Deus. Nós devemos fazer alguma coisa que é certa, não porque se nós não fizermos, vamos queimar no fogo do inferno, mas porque se nós fizermos, vamos ajudar a nós mesmos e as outras pessoas. Então, perder esse medo. Com relação ao nosso pecado capital, no meu segundo programa eu comentei sobre isso, né? Mulher, para nós ela foi um pecado ou uma salvação? Para mim ela foi uma salvação. Portanto, eu não sou favorável àquele pecado original. E me desculpem os religiosos, até me orientem, vamos conversar a esse respeito, mas então essa também é a minha posição. E eu tenho conversado com várias pessoas e elas também têm tido essa mesma ideia. Eu acho que é uma religião universal, que não segue mais aos dogmas, mas segue ao seu coração e a Deus, ou seja, ao mentor do universo. Exato. Tudo bem. Vamos continuar. A senhora hoje acredita que há alguma ligação entre as religiões e os extraterrestres? Acredito. Acredito. Até eu não sei o teor, né? Mas tem relatos que um papa teve contato com extraterrestre, né? E eu não sei dizer, né? Como eu não sou estudiosa, mas eu sei que teve esse contato. Então, não é à toa ali que teve aquele contato. E pelo pouco que eu também, por fazer parte da CROM e beber do conhecimento de todos vocês que estão no canal, a gente teve um comunicador que até mostrou algumas situações extraterrestres relatadas na própria Bíblia, né? Então, eu acredito que, sim, é uma energia, e aí foi criado por Deus. Então, eu acredito que tenha muito a ver com a religiosidade também. Eu também acredito. Eu sou pesquisador bíblico, né? Eu pesquiso na Bíblia da seguinte forma: eu leio um trecho da Bíblia e verifico que aquele trecho ela versa sobre um determinado tema e coleciono esse aí numa relação de temas. Então tenho um portal onde eu coloco a minha pesquisa, que é pesquisabiblica.org, e lá eu divido em todos os temas que eu pesquiso, né? E realmente existem algumas passagens que deixam a impressão realmente que são de extraterrestres. Mas eu queria fazer um comentário, porque há muitas pessoas que têm dito que Jesus é um extraterrestre. Na minha opinião, não. Jesus é um terrestre, é um terráqueo. Por que isso aqui? Porque ele nasceu na terra de uma mulher. Portanto, ele nasceu na terra terráqueo. Quem nasce no Brasil é brasileiro, quem nasce nos Estados Unidos é americano, quem nasce na terra é terráqueo. Não importa se o espírito dele nasceu em outros lugares, em outras órbitas, em outros planetas. Da mesma forma que nós. Nós estamos encarnados aqui hoje, mas nós já encarnamos em vários lugares, em várias órbitas, em vários planetas. Já fomos, acho que, quase tudo que tem para ser. Inclusive, há um tempo atrás, um médium disse que eu era capelino, eu era exilado de capela. Aí eu conversei com outra... A saga capelina é tão bonita. Aí eu conversei com uma outra pessoa, e essa outra pessoa disse, bom, você é capelino. Para mim, eu não tinha a menor ideia do que era ser capelino, que era o exilado de capela. Para mim, não dizia nada. Aí eu fui pesquisar, e li o livro, acho que foi do Arnold, de alguma coisa, que foi realmente bastante interessante. E aí eu vi o que eu poderia ser. Ou seja, lá
eu era um cabeça de bagre. Eu era um bagunceiro que vivia aprontando por lá. Acho que eles juntaram todas essas pessoas, espíritos que estavam bagunçando, e tiraram de lá. E parece que eles ofereceram, pediram a Jesus que recebesse esses espíritos, para que eles pudessem evoluir. Jesus os aceitou aqui na Terra, para que eles pudessem evoluir e auxiliassem a evoluir as pessoas aqui nativas da Terra. Olha Então, que lindo. então, aparentemente, eu já nasci em Capela. Tem até o nome do planeta que me disseram, mas eu não sei se existe esse planeta. É o planeta Adã. Inclusive, eu tenho um e-mail meu, o meu e-mail é adanita, @ alguma coisa, né? A minha esposa até perguntou, mas Cacilda, Adanita é homem de mulher, como é que você pega o e-mail e o nome de mulher? Eu falei, não, Adanita é que nasceu em Adã. E tem, acho que, uma localidade aqui na Terra que também se chama Adã. Então, Eu tenho alguma conexão, não é tem à alguma toa. conexão. Bom, eu gostaria que agora a senhora deixasse uma mensagem final para os nossos ouvintes a respeito de ufologia, espiritualidade e religiosidade. Qual a impressão da senhora e a sua mensagem? Bom, eu gostaria de falar o seguinte: tudo se fala de uma transição planetária, né? Essa transição planetária, no meu ponto de vista, né, para mim é leve ser dessa forma, que é uma transição de expansão de consciência, onde a gente tem que mudar, tem que se desvestir de velhos padrões, né, de comportamento, de sentimentos e pensamentos e emoções, para poder viver essa plenitude que Deus, né, a divindade nos trouxe para a gente, né? E toda essa conexão, ela não está aí à toa, ela está aqui para falar, olha, abra seus olhos, né? Veja o além no sentido de saia daquela caixinha e se abra para uma gama de infinitas possibilidades. E aproveitar essa energia que está aí à disposição de todo mundo, mesmo no momento onde a gente está hoje, que parece que a gente está no fundo do poço, no sentido de pandemia, no sentido de medo, de terror, de tristeza, mas lá no fundo a gente tem a capacidade de mudar tudo isso. Então, se conectar com a abertura, né, com a abertura da mente e entender e se conectar de uma forma mais positiva consigo mesmo e com seres, com Deus, enfim, é isso. Ótimo. Como minha mensagem também final e como objetivo dessa minha entrevista com a senhora, um dos objetivos é que diz respeito ao desacobertamento. O desacobertamento está em curso. E como eu disse no início, em torno de 90% das pessoas aqui na Terra não estão nem aí para os ETs, nem sabem que eles existem. E eles vão precisar de pessoas que os auxiliem a entender isto. E essas pessoas que vão auxiliá-los somos nós, eu, a senhora, todo o pessoal da Prom TV e de todos os lugares por aí. São os ufólogos que têm a responsabilidade de orientar essas pessoas e não colocar medo nessas pessoas. Muito pelo contrário, orientar o que são e etc. Porque se caso eles quisessem nos invadir, já teriam feito. Porque eles têm todo o potencial para isso e não estão nem aí para a nossa necessidade. Porém, não é esse o objetivo deles. Eles estão aí para as nossas necessidades realmente. Estão aqui para nos auxiliar. Então, eu creio que a responsabilidade dos ufólogos e das pessoas que estão envolvidas, de certa maneira, como a senhora nas terapias que também abrange a multidimensionalidade, a orientar essas pessoas. E elas vão procurar as pessoas que têm conhecimento a esse respeito, em função de tudo que vai sair na televisão daqui para frente. Ok? Tá certo. Bom, então eu quero agradecer muito a senhora pela gentileza da entrevista, pela gentileza das suas palavras, foram muito bonitas, e espero que nos vejamos em breve. Eu que agradeço o convite, foi uma honra, né, estar aqui com o senhor, beber do seu conhecimento também, que eu estou gostando bastante do seu programa.
e que venham outros programas e aqui à disposição do senhor para quando o senhor precisar. Ok, então, namastê. Namastê. Deus abençoe a senhora e a todos. Fiquem com Deus. Igualmente. Tchau. Tchau, tchau.